Olá, seja bem-vindo no seu canal QI Bíblico. Será que você consegue se sair bem nesse teste? Como está o seu conhecimento sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta de número 1. O que houve quando o cordeiro quebrou o último selo? Alternativa A. O diabo foi aprisionado durante 2000 anos. Alternativa B. Houve um sinal que arrebatou os crentes em Cristo. Alternativa C. Houve um silêncio nos céus, cerca de meia hora. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C. Houve um silêncio no céu cerca de meia hora. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 está escrito assim: Quando ele abriu o sétimo selo, houve um silêncio no céu por volta de meia hora. Pergunta de número 2. Deus criou o mundo em quantos dias? Alternativa A, 8 dias. Alternativa B, 6 dias. Alternativa C, 3 dias. Tempo para pensar. Resposta correta, letra B, 6 dias. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2 ao 3 está escrito assim: No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizará na criação. Pergunta de número 3. De que material era o muro da Nova Jerusalém? Alternativa A, ouro. Alternativa B, jaspe. Alternativa C, vidro. Tempo para pensar. Resposta correta, letra B, jaspe. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 18, está escrito assim: A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Pergunta de número 4. Quem abriu o Rio Jordão passando em seco? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, José. Tempo para pensar. Resposta correta, letra A, Elias. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo do 7 a 8, está escrito assim: 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Pergunta de número 5. Qual era um dos objetivos da construção da Torre de Babel? Alternativa A, reconciliar com Deus. Alternativa B, alcançar o céu. Alternativa C, criar moradias. Tempo para pensar. Resposta correta, letra B, alcançar o céu. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4 está escrito assim: Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Pergunta de número 6. Por que a sarça ardente chamou a atenção de Moisés? Alternativa A, era muito bonita. Alternativa B, ela não se consumia. Alternativa C, ela se consumiu em brasas. Tempo para pensar. Resposta correta, letra B, ela não se consumia. Em Êxodo capítulo 3, versículo 3 está escrito assim: Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isto de perto. Pergunta de número 7. Depois do dilúvio, Noé viveu por mais quantos anos? Alternativa A, 350 anos. Alternativa B, 100 anos. Alternativa C, 7 dias. Tempo para pensar.
Resposta correta, letra A, 350 anos. Em Gênesis capítulo 9, versículo 28 está escrito assim: depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Pergunta de número 8. Qual é o quinto livro do Novo Testamento? Alternativa A, o Evangelho de Marcos. Alternativa B, Carta aos Romanos. Alternativa C, Atos dos Apóstolos. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, Atos dos Apóstolos. Pergunta de número 9. Quem teve a vida prolongada por mais 15 anos após orar? Alternativa A, Enoque. Alternativa B, Matusalém. Alternativa C, Ezequias. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, Ezequias. Em Isaías capítulo 38, versículo 5, está escrito assim: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Pergunta de número 10. Quem foram apelidados pela multidão em Listra, de Zeus e Hermes? Alternativa A, Pedro e João. Alternativa B, Barnabé e Paulo. Alternativa C, Tiago e Paulo. Tempo para pensar. Resposta correta, letra B, Barnabé e Paulo. Em Atos capítulo 14, versículo 12, está escrito assim: a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Pergunta de número 11. A quem Deus disse: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro? Alternativa A, Caleb. Alternativa B, Jonas. Alternativa C, Gideão. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, Gideão. Em Juízes capítulo 6, versículo 12 está escrito assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Pergunta de número 12. Qual o nome dos filhos de Noé? Alternativa A, Sem, Cã e Jafé. Alternativa B, Sete, Cã e Jafé. Alternativa C, Sem, Cã e José. Tempo para pensar. Resposta correta, letra A, Sem, Cã e Jafé. Em Gênesis capítulo 5, versículo 32 está escrito assim: aos 500 anos Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Pergunta de número 13. Quem orou e fez descer fogo do céu? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Tiago. Alternativa C, Elias. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, Elias. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Pergunta de número 14. Segundo Jesus, quem foi o maior entre os nascidos de mulher? Alternativa A, Abraão. Alternativa B, João Batista. Alternativa C, Davi. Tempo para pensar. Resposta correta, letra B, João Batista. Em Mateus capítulo 11, versículo 11 está escrito assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Pergunta de número 15.
Qual era o nome da serpente de bronze que Moisés tinha feito? Alternativa A, Aserá. Alternativa B, Leviatã. Alternativa C, Neustã. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, Neustã. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, está escrito assim: removeu os altares idolatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Pergunta de número 16. Quantas taças da ira de Deus foram derramadas em Apocalipse? Alternativa A, 6 taças. Alternativa B, 12 taças. Alternativa C, 7 taças. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, 7 taças. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, está escrito assim: então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Me conte quantas perguntas acertou hoje. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para os seus amigos que adoram desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.